Boa noite, irmãos. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que estejam vendo. Que a paz de Jesus esteja conosco. Voltando ao nosso projeto de falar e divulgar o Evangelho através dos nossos vídeos. Nós vamos hoje falar sobre a casa espiritual. Mas antes disso, fazer as nossas preces pedindo luz, paz, equilíbrio, fortalecimento para essa semana que começa, que possamos seguir esses ensinamentos, sobretudo colocá-los nos nossos corações, para que possam ser colocados em prática no nosso dia a dia, graças a Deus. E a lição é do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, chama-se Casa Espiritual, a lição número 133. Começa com a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em reduto de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachadas soberbas, com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. E aqui Emmanuel está falando da nossa casa interna, da nossa alma, do nosso espírito, de como nós estamos funcionando aí no nosso interior, na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso espírito. E de fato, muitas vezes a gente se preocupa em deixar a casa bonita, ajeitada, limpinha, mas guarda tudo que a gente não quer arrumar dentro dos armários, tranca lá para ninguém ver. E a arrumação tem que começar por dentro, ela tem que começar dentro da gente, tem que ser feita devagar, porque nós não somos, estamos longe da perfeição, mas é preciso cuidar de cada cantinho da nossa alma, do nosso espírito, para que ali tenham sempre coisas boas, sementes boas. É difícil dizer que a gente não vai se perder no caminho, que a gente não vai, em algum momento, vacilar na nossa fé, nas nossas convicções. A gente sempre sabe o que é certo, mas nem sempre é fácil fazer o correto. Mas é importante que a gente tenha consciência de que a nossa casa espiritual precisa estar limpa, precisa estar pronta para receber Jesus. Jesus mesmo dizia que a gente não coloca água limpa em vaso sujo. Então a gente precisa limpar nossa alma. Isso significa trabalhar aí contra os nossos defeitos. Afinal de contas, a gente sabe que tem milhões de problemas, a gente tem um monte de defeitos que a gente precisa sim corrigir. Não adianta a gente se desesperar falando, eu não valho nada, não consigo, é muita coisa para eu resolver. Começar uma de cada vez. A gente tem que começar aos poucos, porque nós também temos as nossas virtudes, a gente também tem uma água pura dentro de nós, capaz de limpar todas as imperfeições e as sujeiras do caminho. Essa luz, essa água é o Evangelho. E se a gente tiver conhecimento dele, usá-lo com frequência, como a gente fala todo dia, tem que tomar um golinho d'água todo dia, toda hora, tem que tomar 2 litros de água, enfim, quanto a gente conseguir ir purificando o nosso corpo físico, como a gente faz tomando água, uma boa alimentação, se exercitando, enfim, tudo que a gente precisa para ter uma vida física saudável, nós temos que fazer para a nossa vida espiritual, para a nossa casa interna. Ela precisa não estar aparentemente bonita, ela precisa ser melhor. E ele continua: o aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da nossa casa íntima. Nós temos as ferramentas, a gente vai construir, vai reformar uma casa, e a gente procura comprar
boas coisas para fazer lá. Mas se a gente não souber fazer, não tiver alguém que saiba fazer esse trabalho, não adianta o melhor material do mundo, porque a casa não vai ficar bem feita, não vai ser bem construída. E é muito difícil a gente chegar nessa conclusão de que a gente precisa de reforma. A gente sempre acha que está perfeito, que está tudo certo, que nós somos bons, melhores e saímos aí julgando todo mundo. Em algumas coisas, sim, a gente já aprendeu e a gente não erra mais, ou erra o menos possível. Mesmo quando erra, sabe que está errado e procura corrigir. Mas ainda temos um longo caminho pela frente, a gente está muito longe de ser esse espírito perfeito. Então é preciso ter compaixão pelos outros, mas é preciso essencialmente ter coragem, boa vontade para lutar contra os nossos defeitos, as nossas dificuldades. É difícil, mas não é impossível. E ele diz assim: muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. A gente sempre tem que falar em mudança de estrutura. Hoje se fala muito em aparência. A gente coloca um chale bonito num sofá rasgado, às vezes a gente coloca um lençol novo numa cama com as molas todas quebradas já, a gente dá uma arrumadinha, uma pinturinha, coloca uma roupinha nova nas nossas coisas velhas e elas não duram, né? É como a gente guardar um alimento na melhor vasilha que a gente tiver, mas esse alimento está estragado, não adianta. A gente precisa começar a nossa renovação por dentro. Ele diz: Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. Muitas vezes a gente coloca Cristo lá no alto e é lá que ele tem que ficar mesmo, mas às vezes a gente acha que é tão inacessível chegar no pensamento e no comportamento que ele tinha que a gente desiste. Coloca lá como um vaso de cristal, como uma estátua, como uma imagem para ser adorada, não para ser exemplificada. Jesus sempre foi movimento, Jesus sempre foi trabalho. Ele não se preocupava nem em deixar as coisas por escrito. Ele era exemplo puro e é isso que ele espera da gente. O Cristo sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Jesus não precisa do nosso benefício, nós é que precisamos do benefício dele e precisamos trabalhar com coragem para mudar o que a gente tem errado. Às vezes a gente se melindra, fica infeliz porque alguém apontou alguma coisa que a gente não estava fazendo corretamente. Mas, se a gente não entender que esses conselhos, tudo que é falado para a gente é para o nosso crescimento, e se não for verdade, a gente passa adiante, se for verdade, a gente tenta melhorar e a partir daí seguir seguindo o Evangelho. E tem uma frase de Chico Xavier muito bacana que diz assim: eu dou a todos o direito de ser quem eles são, mas a mim eu dou o direito, o dever de ser o melhor que eu puder. Então, Chico Xavier sempre iluminando a gente também, que possamos ser o melhor que nós pudermos para ajudar aqueles que estão junto conosco a conseguir o seu melhor também. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. E assim a gente faz as nossas vibrações, mentalizando muita luz, muita paz para o nosso planeta, para o nosso país que tanto precisa. Que haja união, amor, esperança, compreensão e fé entre nós. A gente pensa nos nossos irmãozinhos que se encontram doentes, perturbados, nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, esses nossos irmãozinhos que se encontram nas ruas, que vivem da violência, que estão perdidos nas drogas, que todos eles sejam reconduzidos ao caminho do equilíbrio e da luz. E fazemos uma vibração muito, muito especial pela nossa casa, Jesus no Lar, que possamos ali montar um ambiente de muita luz, de colaboração, de respeito, de união e de paz, para que a gente possa continuar divulgando esses ensinamentos tão lindos que Jesus nos dá, que eles sirvam primeiro para nós, para que possamos passá-los adiante.
e deixando uma vibração em branco com os nossos melhores pensamentos para serem levados aonde for mais necessário, pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos fortaleça, para que esses ensinamentos possam começar dentro de nós, que a nossa construção interna, ainda que pequena, ainda que muito singela, seja feita com coragem, com amor, com boa vontade, com muita fé. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.